Para a maioria dos homens com mais de 60 anos, a maior ameaça à sua saúde a longo prazo não é algo que eles fazem na academia ou na mesa de jantar. É o que eles fazem nas últimas 2 horas antes de dormir. Existe um conjunto de hábitos noturnos, aparentemente inocentes, que estão lenta, silenciosa e sistematicamente pressionando a próstata, noite após noite. Essa pressão cumulativa, construída ao longo de anos e até décadas, é um dos principais fatores que contribuem para os sintomas que tantos homens começam a sentir e, infelizmente, a aceitar como inevitáveis. A verdade é que o declínio da saúde da próstata raramente é um evento súbito. É o resultado de uma maratona de pequenas agressões diárias, muitas das quais ocorrem enquanto o corpo deveria estar se recuperando. Quando os homens finalmente notam os sintomas, as idas constantes ao banheiro que fragmentam o sono, o jato de urina fraco, aquela sensação frustrante de que a bexiga nunca esvazia completamente, o dano já está bem estabelecido. Muitos chegam ao meu consultório exaustos e preocupados, acreditando que isso é apenas uma sentença do envelhecimento. E o que eu vi repetidamente é que uma das maneiras mais eficazes de se proteger é adotar um hábito que muitas pessoas consideram surpreendente, ou até estranho, mas funciona incrivelmente bem. A questão que eu coloco para você hoje é: você está, sem saber, sabotando sua saúde todas as noites antes mesmo de apagar as luzes? Eu sou a doutora Bianca Rangel, e minha autoridade para falar sobre este assunto não vem de uma lista de artigos acadêmicos, mas sim dos inúmeros homens que atendi em meu consultório ao longo dos anos. Eu me sentei com eles, ouvi seus arrependimentos e a mesma história repetidas vezes. Doutora, eu gostaria de ter sabido disso antes. Meu conhecimento foi forjado na realidade diária da observação clínica e na compreensão dos padrões do mundo real que levam a sofrimentos que poderiam ter sido evitados. Falo com você não apenas como médica, mas como uma guia preocupada e empática, aqui para explicar a ciência de forma clara e oferecer orientações práticas e seguras, sem vergonha ou constrangimento. O tema da saúde da próstata é fundamental porque está diretamente ligado à qualidade de vida, dignidade e bem-estar de um homem. No entanto, ele é frequentemente negligenciado por duas razões principais. A primeira é que os problemas se desenvolvem de forma muito lenta. Um homem não vai para a cama bem e acorda com um problema de próstata. É um declínio gradual, e os sintomas são facilmente descartados como coisas da idade. A segunda razão é o tabu social. Homens, em nossa cultura, muitas vezes relutam em discutir questões de saúde urinária ou sexual, o que os leva a sofrer em silêncio, ignorando os primeiros sinais de alerta e adiando a busca por orientação. Essa negligência se torna especialmente perigosa com o passar dos anos. A próstata tende a aumentar naturalmente com a idade, uma condição conhecida como hiperplasia prostática benigna, ou HPB. Esse crescimento torna a glândula altamente vulnerável à inflamação e à pressão. Hábitos que eram completamente inofensivos aos 30 ou 40 anos podem acelerar ativamente os problemas de próstata após os 60, quando as mudanças fisiológicas de base já começaram. O dano se torna cumulativo, e a janela para uma ação preventiva simples se estreita com o tempo, conectando diretamente o medo da perda de vitalidade e controle a essas rotinas noturnas silenciosas. Para entender por que esses hábitos noturnos são tão impactantes, primeiro precisamos entender a biologia da próstata de uma forma muito simples. Imagine que sua uretra, o canal por onde a urina sai do seu corpo, é uma mangueira de jardim. A próstata é uma pequena glândula, do tamanho de uma noz, que envolve essa mangueira bem na base da bexiga. Sua função principal está ligada à produção de parte do fluido seminal, mas sua localização é o que a torna tão crítica para a função urinária. Quando a próstata está saudável e em seu tamanho normal, a mangueira fica livre e o fluxo de urina é forte e desimpedido. O problema, como mencionei, é que com o envelhecimento, essa glândula tende a crescer.
Pense nesse crescimento natural como um punho se fechando lentamente ao redor da mangueira de jardim. À medida que o punho aperta, o diâmetro da mangueira diminui, tornando mais difícil a passagem da água. É exatamente isso que acontece dentro do corpo. A próstata aumentada comprime a uretra, resultando naquele jato fraco, na dificuldade para iniciar a micção e na sensação de que a bexiga não se esvaziou por completo. Essa é a mecânica básica por trás da HPB, e entender essa imagem visual é o primeiro passo para proteger sua saúde. Agora, vamos conectar isso à noite. Durante o dia, o corpo está em constante movimento. Você se levanta, senta, caminha e tem oportunidades frequentes de ir ao banheiro, o que ajuda a atenuar essa pressão sobre a uretra. Mas à noite, tudo muda. O corpo fica na posição horizontal por muitas horas, o que pode alterar a circulação sanguínea na região pélvica. Mais importante ainda, a bexiga continua a produzir e armazenar urina, enchendo-se gradualmente ao longo de várias horas. Essa bexiga cheia exerce uma pressão sustentada e direta sobre essa glândula prostática já aumentada, exacerbando a compressão da uretra e contribuindo para a inflamação. E aqui chegamos ao ponto mais importante que eu quero que você guarde deste vídeo. A saúde da sua próstata não se trata de uma pílula mágica ou de um único evento, mas sim do acúmulo de pressão ao longo do tempo. Cada noite representa uma oportunidade de adicionar ou aliviar essa pressão. Então, quando você bebe um copo grande de água logo antes de dormir, você não está apenas enchendo sua bexiga. Você está, essencialmente, preparando um teste de pressão de 8 horas em uma das glândulas mais sensíveis do seu corpo. Multiplique isso por 365 noites por ano, ao longo de uma década, e o impacto se torna imenso. Agora que entendemos a biologia e o porquê da vulnerabilidade noturna, vamos falar sobre o segundo pilar. Os erros comuns de higiene e segurança que vejo os homens cometerem, todos baseados na falta de compreensão dessa mecânica. O foco aqui é no que não fazer. Essas são as práticas que, embora pareçam inofensivas, estão silenciosamente trabalhando contra a sua próstata, noite após noite. Identificar e corrigir esses erros é um dos passos mais poderosos que você pode dar para proteger seu bem-estar e garantir noites de sono mais tranquilas e reparadoras no futuro. Os erros mais comuns são 3. O primeiro é a gestão incorreta de líquidos. O problema não é apenas o que você bebe, como cafeína ou álcool, que são conhecidos irritantes da bexiga, mas principalmente quando você bebe. Beber grandes volumes de qualquer líquido perto da hora de dormir sobrecarrega o sistema. O segundo erro é o sedentarismo noturno. Ficar sentado por horas assistindo à televisão antes de ir para a cama pode reduzir o fluxo sanguíneo para a região pélvica, que é vital para a saúde dos tecidos e para a redução da inflamação. O terceiro é ignorar a última chamada para o banheiro, indo para a cama sem esvaziar completamente a bexiga e começando a noite já com um déficit de pressão. É fundamental que eu seja clara aqui. Estas são diretrizes gerais para o bem-estar e a prevenção. Se você está sentindo sintomas persistentes como um jato de urina muito fraco, dor ao urinar, sangue na urina ou uma necessidade constante e incontrolável de ir ao banheiro, é absolutamente essencial que você converse com seu médico. Este conselho é destinado a apoiar a saúde da sua próstata e prevenir problemas futuros, não para substituir um diagnóstico ou tratamento médico. A automedicação ou o adiamento de uma consulta profissional podem mascarar condições que necessitam de atenção. Sua saúde deve ser sempre a prioridade. Felizmente, reverter esses padrões e adotar uma rotina noturna que protege a sua próstata é mais simples do que parece. Isso nos leva ao nosso terceiro pilar, os 7 hábitos práticos e seguros que você pode começar a implementar hoje mesmo. Pense nisso como um protocolo simples e empoderador. Nenhuma dessas ações exige equipamentos especiais ou mudanças drásticas no estilo de vida.
São pequenos ajustes que, quando praticados com consistência, podem aliviar significativamente a pressão noturna sobre a sua próstata, promovendo um melhor sono e uma saúde a longo prazo. O primeiro hábito é a regra das 2 horas para líquidos. Pare toda a ingestão significativa de líquidos, especialmente água, 2 horas antes de deitar. Isso dá tempo para seus rins processarem os fluidos e para você esvaziar a bexiga antes de dormir. O segundo é a descompressão pélvica. Faça uma rotina de alongamento simples de 2 minutos antes de dormir, como o alongamento borboleta, sentado com as solas dos pés juntas, para melhorar o fluxo sanguíneo na região pélvica e relaxar os músculos ao redor da bexiga e da próstata. O terceiro hábito é a técnica do esvaziamento duplo. Antes de se deitar, vá ao banheiro e urine normalmente. Depois de terminar, espere de 30 a 60 segundos, relaxe e tente urinar novamente. Você pode se surpreender com a quantidade de urina residual que consegue eliminar, garantindo que a bexiga esteja o mais vazia possível. O quarto hábito é o lanche amigo da bexiga. Se você sentir necessidade de comer algo tarde da noite, escolha alimentos que não irritem a bexiga. Evite opções apimentadas, ácidas, muito doces ou altamente processadas, e prefira algo leve, como um punhado de nozes ou uma banana. Agora, vamos ao hábito número 5, aquele que mencionei no início como surpreendente, mas incrivelmente eficaz: a regulação da temperatura pélvica. Nossos corpos são projetados para dormir em um ambiente ligeiramente mais fresco, e isso é especialmente verdade para a região pélvica. O calor excessivo pode contribuir para a inflamação. Dormir com roupas íntimas muito apertadas, feitas de materiais sintéticos que retêm calor, ou sob cobertores excessivamente pesados, pode criar um ambiente desfavorável. O hábito simples é garantir que essa área permaneça mais fresca e respire à noite. Isso pode ser feito escolhendo cuecas de algodão mais largas ou, para alguns, até mesmo dormindo sem elas. Não é uma cura, mas é uma maneira poderosa de apoiar os processos anti-inflamatórios naturais do corpo enquanto você dorme. Os 2 últimos hábitos complementam essa rotina de proteção. O sexto é elevar as pernas. Por 5 a 10 minutos antes de se deitar, deite-se no chão ou na cama e eleve as pernas contra uma parede. Isso ajuda a melhorar a circulação e a reduzir qualquer retenção de líquidos na parte inferior do corpo, diminuindo a carga sobre o sistema circulatório pélvico. Finalmente, o 7º hábito é o toque de recolher da cafeína. Estabeleça uma regra rígida de não consumir cafeína após as 14 horas. A cafeína tem uma meia-vida longa, o que significa que o café que você toma à tarde ainda pode estar irritando sua bexiga e estimulando a produção de urina às 23 horas. Essas mudanças podem parecer pequenas, mas o impacto na vida real é profundo. Lembro-me de um paciente meu, o Ricardo, de 68 anos, que adorava sua rotina de uma taça de vinho tinto enquanto assistia ao Jornal da Noite. Ele se levantava 4, às vezes 5 vezes por noite e aceitava isso como seu novo normal. Ele não percebeu que tanto o álcool, um irritante da bexiga, quanto o líquido tarde da noite eram os principais culpados. Depois teve o Marcos, de 62 anos, que bebia uma garrafa de água inteira antes de dormir, achando que estava sendo saudável. Ele estava frustrado e preocupado com a urgência constante, sem entender que estava aplicando uma regra de saúde diurna ao estado fisiológico único do corpo à noite, e sua próstata estava pagando o preço. Então, para recapitular, aprendemos como a biologia da sua próstata a torna vulnerável à noite, usando a analogia da mangueira de jardim. Identificamos os erros comuns que adicionam pressão desnecessária, como a má gestão de líquidos e o sedentarismo noturno. E mais importante,
Apresentamos 7 hábitos simples e poderosos para proteger sua próstata, incluindo a surpreendente regulação da temperatura pélvica. A principal mensagem é esta: você tem um controle significativo sobre sua saúde a longo prazo. E esse controle começa com essas pequenas e inteligentes escolhas noturnas. Acordar constantemente durante a noite não precisa ser a sua realidade. Seu corpo não está falhando com você. Ele pode estar apenas pedindo um conjunto diferente de hábitos que trabalhem a favor dele, e não contra. Ao aliviar a pressão noturna sobre a próstata, você não está apenas investindo em noites de sono melhores, mas também na sua vitalidade, confiança e bem-estar para os próximos anos. Lembre-se, estamos falando de bem-estar proativo. Se você tiver quaisquer sintomas preocupantes, persistentes ou dolorosos, por favor, marque uma consulta com um profissional de saúde qualificado para uma avaliação adequada. Sua saúde sempre vale essa conversa. Se você achou esta informação útil e acredita que ela pode ajudar outros homens em sua vida, por favor, considere curtir este vídeo e compartilhar suas opiniões ou experiências nos comentários abaixo. A troca de informações é uma ferramenta poderosa. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais orientações de saúde práticas e baseadas na ciência, projetadas para ajudá-lo a viver uma vida mais saudável e informada. Obrigada por dedicar este tempo a si mesmo e ao seu futuro. Para a maioria dos homens com mais de 60 anos, a maior ameaça à sua saúde a longo prazo não é algo que eles fazem na academia ou na mesa de jantar. É o que eles fazem nas últimas 2 horas antes de dormir. Existe um conjunto de hábitos noturnos, aparentemente inocentes, que estão lenta, silenciosa e sistematicamente pressionando a próstata, noite após noite. Essa pressão cumulativa, construída ao longo de anos, é um dos principais fatores por trás dos sintomas que tantos homens começam a aceitar como inevitáveis. Quando eles finalmente notam as idas constantes ao banheiro, o jato fraco, aquela sensação frustrante de que a bexiga nunca esvazia, o dano já está bem estabelecido. A questão que eu coloco para você hoje é: você está, sem saber, sabotando sua saúde todas as noites antes mesmo de apagar as luzes? Eu sou a doutora Bianca Rangel, e minha autoridade para falar sobre este assunto não vem de uma lista de artigos acadêmicos, mas sim dos inúmeros homens que atendi em meu consultório ao longo dos anos. Eu me sentei com eles, ouvi seus arrependimentos e a mesma história repetidas vezes. Doutora, eu gostaria de ter sabido disso antes. Meu conhecimento foi forjado na realidade diária da observação clínica e na compreensão dos padrões do mundo real que levam a sofrimentos que poderiam ter sido evitados. Falo com você não apenas como médica, mas como uma guia preocupada e empática, aqui para explicar a ciência de forma clara e oferecer orientações práticas e seguras, sem vergonha ou constrangimento. O tema da saúde da próstata é fundamental, porque está diretamente ligado à qualidade de vida, dignidade e bem-estar de um homem. No entanto, ele é frequentemente negligenciado, pois os problemas se desenvolvem de forma muito lenta e os sintomas são facilmente descartados como coisas da idade. Além disso, o tabu social impede que muitos homens conversem sobre o assunto, fazendo com que sofram em silêncio. Este vídeo vai desmistificar a conexão entre rotinas noturnas e a saúde da sua próstata, oferecendo conhecimento seguro para proteger seu futuro. Para que essa conversa importante alcance mais homens, seu apoio é fundamental. Curta, comente com sua experiência e se inscreva no canal para que juntos possamos levar essa informação a quem precisa. Para entendermos por que esses hábitos noturnos são tão impactantes, primeiro precisamos desvendar a biologia da sua próstata de uma forma muito simples e visual. Quero que você imagine que a sua uretra, aquele canal responsável por levar a urina da bexiga para fora do corpo, é como uma mangueira de jardim, flexível e desobstruída. Agora, imagine que a próstata é uma pequena glândula, do tamanho de uma noz, que abraça essa mangueira bem na sua base, logo abaixo da bexiga.
Embora sua função principal esteja ligada à produção de parte do fluido seminal, é essa localização estratégica que a torna absolutamente crítica para a sua função urinária. Quando a próstata está saudável e em seu tamanho normal, a mangueira permanece completamente livre, permitindo que o fluxo de urina seja forte, contínuo e sem qualquer impedimento. O problema, como mencionei, é que com o avançar da idade, essa glândula tende a crescer naturalmente. É uma condição extremamente comum, conhecida como hiperplasia prostática benigna, ou HPB. Pense nesse crescimento como um punho que, ano após ano, vai se fechando lentamente ao redor daquela mangueira de jardim. À medida que o punho aperta, o diâmetro da mangueira diminui, tornando a passagem da água cada vez mais difícil. É exatamente essa a mecânica que ocorre dentro do corpo. A próstata aumentada comprime a uretra, resultando naquele jato de urina mais fraco, na dificuldade para iniciar a micção e naquela sensação frustrante de que a bexiga nunca se esvaziou por completo. Entender essa imagem visual é o primeiro e mais importante passo para proteger sua saúde. Agora, vamos conectar essa mecânica à noite, porque é durante o sono que essa vulnerabilidade se intensifica. Durante o dia, seu corpo está em constante movimento. Você se levanta, senta, caminha, e isso naturalmente ajuda na circulação sanguínea da região pélvica. Além disso, você tem oportunidades frequentes e convenientes de ir ao banheiro, o que ajuda a aliviar a pressão sobre a uretra de forma regular. Essas pequenas ações diárias funcionam como válvulas de escape, atenuando o aperto constante que a próstata aumentada exerce. À noite, no entanto, o cenário muda drasticamente. O corpo entra em um estado de repouso prolongado, e essa dinâmica de alívio simplesmente desaparece. Quando você se deita para dormir, duas coisas acontecem. Primeiro, a posição horizontal, mantida por muitas horas, pode alterar a dinâmica da circulação sanguínea na região pélvica. Mas o fator mais crítico é outro. Sua bexiga continua a produzir e armazenar urina, enchendo-se gradualmente ao longo de várias horas de sono. Essa bexiga cheia se transforma em uma espécie de balão de pressão interna, exercendo uma força sustentada e direta sobre essa glândula prostática já aumentada e sensível. Essa pressão noturna contínua não apenas agrava a compressão da uretra, mas também pode contribuir para um estado de inflamação crônica de baixo grau, piorando os sintomas ao longo do tempo. E aqui chegamos ao ponto mais importante que eu quero que você guarde deste vídeo: o conceito que une tudo o que conversamos. A saúde da sua próstata não se trata de uma pílula mágica ou de um único evento isolado, mas sim do acúmulo de pressão ao longo do tempo. Cada noite representa uma oportunidade de adicionar ou aliviar essa pressão. Portanto, quando você bebe um copo grande de água logo antes de dormir, você não está apenas enchendo sua bexiga para a noite. Na verdade, você está, essencialmente, preparando um teste de pressão de 8 horas em uma das glândulas mais sensíveis do seu corpo, exatamente no momento em que ela está mais vulnerável. Pense no efeito cumulativo dessa ação. Um único teste de pressão pode não parecer significativo, mas multiplique essa pressão noturna por 365 noites por ano, e depois por uma década inteira. O impacto se torna imenso e ajuda a explicar por que os sintomas parecem surgir do nada, por volta dos 60 ou 70 anos. Eles não surgiram do nada. Foram construídos, noite após noite, por hábitos que pareciam inofensivos. Compreender essa biologia noturna é o que nos dá o poder de intervir. Agora que sabemos o que está acontecendo no seu corpo, podemos começar a entender os erros que aceleram esse processo, e é sobre isso que falaremos a seguir. Agora que entendemos a biologia e o porquê da vulnerabilidade noturna, vamos falar sobre o segundo pilar: os erros comuns de higiene e segurança que vejo os homens cometerem, todos baseados na falta de compreensão dessa mecânica delicada. O foco aqui é no que não fazer. Essas são as práticas que, embora pareçam completamente inofensivas ou até mesmo parte de uma rotina relaxante,
estão silenciosamente trabalhando contra a sua próstata, noite após noite. Identificar e corrigir esses erros é um dos passos mais poderosos e imediatos que você pode dar para proteger seu bem-estar e garantir noites de sono mais tranquilas e verdadeiramente reparadoras no futuro. Pense nisso como aprender a não colocar o dedo na tomada. É uma questão de segurança básica. O erro mais comum, e talvez o mais impactante, é a gestão incorreta de líquidos. Muitas pessoas sabem que a cafeína e o álcool são irritantes para a bexiga e devem ser evitados à noite. No entanto, o problema principal não é apenas o que você bebe, mas, de forma muito mais crítica, quando você bebe. Beber grandes volumes de qualquer líquido, até mesmo água pura, muito perto da hora de dormir, sobrecarrega o sistema no momento mais inoportuno. É como pedir aos seus rins e à sua bexiga que façam hora extra exatamente quando o resto do corpo está tentando entrar em modo de recuperação, preparando aquele teste de pressão de 8 horas que discutimos anteriormente. O segundo erro, muitas vezes invisível, é o sedentarismo noturno. Pense na sua rotina típica. Depois do jantar, é comum sentar-se no sofá por 2 ou 3 horas, assistindo à televisão ou lendo, para depois ir diretamente para a cama. Esse período prolongado de inatividade, na posição sentada, pode reduzir significativamente o fluxo sanguíneo para a região pélvica. Essa circulação é absolutamente vital para a saúde dos tecidos, ajudando a levar nutrientes e a remover resíduos metabólicos que podem contribuir para a inflamação. A transição abrupta de um estado sedentário para um estado de repouso horizontal priva a sua próstata de uma circulação final e saudável antes do longo período de sono. O terceiro erro comum é ignorar a última chamada para o banheiro. Muitos homens vão para a cama sonolentos e não se certificam de esvaziar completamente a bexiga. Eles podem sentir que não precisam ir ou simplesmente urinam com pressa, sem relaxar o suficiente para um esvaziamento total. Ao fazer isso, você começa a noite já com um déficit de pressão. Mesmo uma pequena quantidade de urina residual na bexiga significa que o processo de enchimento e de pressão sobre a próstata começa imediatamente, encurtando o tempo que você tem antes que o primeiro sinal para acordar seja disparado pelo seu cérebro. É um pequeno detalhe com uma consequência noturna enorme. É fundamental que eu seja clara aqui. Estas são diretrizes gerais para o bem-estar e a prevenção. Se você está sentindo sintomas persistentes como um jato de urina muito fraco, dor ao urinar, sangue na urina ou uma necessidade constante e incontrolável de ir ao banheiro, é absolutamente essencial que você converse com seu médico. Este conselho é destinado a apoiar a saúde da sua próstata e prevenir problemas futuros, não para substituir um diagnóstico ou tratamento médico. A automedicação ou o adiamento de uma consulta profissional podem mascarar condições que necessitam de atenção imediata. Sua saúde deve ser sempre a prioridade máxima. Felizmente, reverter esses padrões e adotar uma rotina noturna que protege ativamente a sua próstata é muito mais simples do que parece. Agora que identificamos os erros, estamos prontos para passar da defesa para o ataque. Isso nos leva ao nosso terceiro e mais importante pilar: os 7 hábitos práticos e seguros que você pode começar a implementar hoje mesmo. Pense nisso não como uma lista de restrições, mas sim como um protocolo simples e empoderador. Nenhuma dessas ações exige equipamentos especiais ou mudanças drásticas no estilo de vida. São pequenos ajustes que, quando praticados com consistência, podem aliviar significativamente a pressão noturna sobre a sua próstata. O primeiro hábito é a regra das 2 horas para líquidos. Pare toda a ingestão significativa de fluidos, especialmente água, 2 horas antes de se deitar. Isso não é sobre desidratação, é sobre timing. Essa janela de tempo dá aos seus rins a oportunidade de processar os líquidos e permite que você esvazie completamente a bexiga antes de dormir, em vez de sobrecarregá-la para o turno da noite. O segundo hábito é a descompressão pélvica.
Faça uma rotina de alongamento simples de 2 minutos antes de dormir, como o alongamento borboleta, sentado com as solas dos pés juntas. Isso melhora o fluxo sanguíneo na região pélvica, relaxando os músculos ao redor da bexiga e da próstata, preparando a área para uma noite de recuperação. O terceiro hábito é a técnica do esvaziamento duplo. Uma ação simples, mas profundamente eficaz. Antes de se deitar, vá ao banheiro e urine normalmente. Depois de terminar, em vez de sair imediatamente, espere de 30 a 60 segundos. Relaxe profundamente e tente urinar novamente. Você pode se surpreender com a quantidade de urina residual que consegue eliminar, garantindo que a bexiga esteja o mais vazia possível para começar a noite. O quarto hábito é o lanche. Amigo da bexiga. Se sentir necessidade de comer algo tarde, evite opções apimentadas, ácidas, muito doces ou processadas, que podem irritar a bexiga. Prefira algo leve e neutro, como um punhado de nozes ou uma banana. Agora, vamos ao hábito número 5, aquele que mencionei no início como surpreendente, mas incrivelmente eficaz: a regulação da temperatura pélvica. Nossos corpos são projetados para dormir em um ambiente ligeiramente mais fresco, e isso é especialmente verdade para a região pélvica, onde o calor excessivo pode contribuir para a inflamação. O hábito simples é garantir que essa área permaneça mais fresca e respire à noite. Isso pode ser feito escolhendo cuecas de algodão mais largas ou, para alguns, até mesmo dormindo sem elas. Os dois últimos hábitos complementam essa rotina. O sexto é elevar as pernas e ou contra a parede por 5 minutos antes de deitar para melhorar a circulação. E o sétimo é o toque de recolher da cafeína, com uma regra rígida de não consumir após as 14 horas. Essas mudanças podem parecer pequenas, mas o impacto na vida real é profundo. Lembro-me do Ricardo, de 68 anos, que se levantava até 5 vezes por noite e aceitava isso como seu novo normal, sem perceber que sua taça de vinho noturna era a culpada. E do Marcos, de 62, que bebia uma garrafa de água inteira antes de dormir, achando que estava sendo saudável, mas na verdade estava aplicando uma regra diurna ao estado fisiológico único da noite. Então, para recapitular, aprendemos como a biologia da sua próstata a torna vulnerável. Identificamos os erros que adicionam pressão e apresentamos 7 hábitos para protegê-la. A mensagem principal é que você tem um controle significativo sobre sua saúde, começando com essas escolhas noturnas. Acordar constantemente durante a noite não precisa ser a sua realidade. Seu corpo não está falhando com você. Ele pode estar apenas pedindo um conjunto diferente de hábitos que trabalhem a seu favor. Ao aliviar a pressão noturna sobre a próstata, você investe em noites de sono melhores e em sua vitalidade futura. Lembre-se, estamos falando de bem-estar proativo. Se você tiver quaisquer sintomas preocupantes, persistentes ou dolorosos, por favor, marque uma consulta com um profissional de saúde qualificado para uma avaliação adequada. Sua saúde sempre vale essa conversa. Se você achou esta informação útil, considere curtir este vídeo e compartilhar suas experiências nos comentários. E não se esqueça de se inscrever para mais orientações de saúde práticas e baseadas na ciência.